Tá? Tá ouvindo aí, Luiz Carlos? Ô Maurício, eu tô ouvindo bem você, viu? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo? Vou ouvindo, tudo certo aqui. Na minha parte tá tudo Então, ok. aqui tá beleza também. Tô te ouvindo bem. Só a sua imagem que tá um pouquinho atrasada com o delay, mas o áudio tá beleza. Tá chegando atrasado mesmo, né? Só a imagem, o áudio tá ok. Então, joia. Dá Vamos pra começar, fazer, né? né? Vamos sim. Vamos lá então. Boa noite, Pitaqueiro. Boa noite, Pitaqueira. Meu nome é Maurício Barbosa. Esse é o Pitaco da Bola. Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, 8 horas e 32 minutos. Falamos da cidade de Penedo, estado de Alagoas, a bela cidade histórica de Penedo. E a nossa live hoje tem um convidado muito especial. Ele é nascido na cidade de Recife, estado de Pernambuco, no dia 26 de outubro de 1949. É radialista, locutor e apresentador do programa Vida Real da Rádio Penedo FM, de segunda a sexta-feira, de 12 às 14 horas. 97,3 é a Rádio Penedo FM. Estamos falando com ele, Luiz Carlos de Oliveira, o nosso amigo Luizão. Boa noite, Luizão. Uma satisfação recebê-lo aqui na live do Pitaco da Bola. Olha, boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal que está com a gente. Quem está chegando. Pois é, e eu costumo chamar de cidade mais linda das Alagoas. Todos os dias, isso eu já faço há 30 anos, não é brincadeira. E quem duvida, que conhece as outras, né, e não acredita, venha para cá, para ela, Penedo, a mais bela do estado de Alagoas. O Fernando aqui, Fernando Santos, está dizendo boa noite. Sou o Fernando, presidente do Matadouro. Boa noite, Fernando. A satisfação aqui ter a sua audiência na live do Pitaco da Bola. Você acabou de dizer, Luizão, que há 30 anos está no rádio. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: como foi o seu início do rádio? Você teve muita dificuldade? Como você começou a sua carreira no rádio? Olha, na verdade, não tive muita não, né? Porque eu estava na emissão Francisco, estava lá com os colegas e de repente o Zé Luiz me colocou lá para fazer Almoçando com Música, meu amigo. Sabe o que é isso? Só música, só classe A, viu? Só música classe A. Era ao meio-dia, o patrocínio era de Dalmo Peixoto. E Almoçando com Música. Imagina, naquela época, você, o meio-dia, almoçando e só ouvindo orquestra de primeiro mundo. Almoçando com Música. Comecei aí lá na Rio São Francisco. Então, o início seu foi incentivado por quem? Você, porque teve essa ideia, assim, essa vontade, o desejo de começar no rádio? Veio assim baseado em quê? Você teve inspiração em alguém, incentivo de alguém? Olha, na verdade, bateu aquela vontade, né, de ir em rádio. Comecei a andar lá, os meninos aí entenderam que a gente dava para levar a coisa e eu comecei aí fazendo isso. Eu disse a você, almoçando com música, passei muito tempo e aí a gente tinha que treinar essa coisa, aquele medo inicial, para você ter uma ideia. Era só o disco na bolacha, né? A gente às vezes enganchava lá os meninos e a gente tinha que dar uma improvisada, né? Porque na bolacha você sabe como é que é, né? Às vezes ele enganchava lá e a gente tinha... Aí o improviso já foi aparecendo daí e tal, e perdendo medo, porque você sabe que dá aquele medo no início. Mas foi tudo bem, a gente foi começando e tal. Mas a minha vida não começou aí em rádio não, viu? Eu tenho uma história que talvez muita gente não conheça. Eu sou músico, vivi de música há muito tempo, né? E aqui na cidade de Penedo, os mais, aqueles acima de 40, de 50, me conhecem, sabe? 60, o pessoal de 50, 60 anos aí sabe da minha história como músico. Eu toquei muito tempo, participei da banda da Sociedade Musical Penedense
E as pessoas, às vezes, vão na musical e tem lá uma foto de um cara magro, rapaz, bem seco, tal, na frente da banda segurando o instrumento. E essa é a visão. Aí é que bate, cai na real. Sabe que a gente era músico, né? Eu aprendi música em Riachuelo, Sergipe. Eu tive uma escola muito boa. O cara era maestro do Exército, aposentou e lá começou, foi lá que a gente começou. Depois eu vim para Penedo, participei da Sociedade Musical Penedense, participei de todos os conjuntos aqui, que naquela época não é como agora, né? Era muito difícil, você tinha que sentar para ouvir, para pegar a música, para dar aquela passada. Hoje não, o cara faz uma música com 4 notas, imagina você, o cara tá lá no violão, no meu quadrado, não sei o que, bom, é música. Não era assim, né? Na verdade não era assim, era muito difícil, a gente tinha que pegar os pouquinhos ali. Participei de uma banda que foi uma das mais famosas, não só aqui em Penedo, mas numa boa parte do estado de Alagoas, que é os Tigres. Não sei se você já ouviu falar dos Tigres, mas nós tocávamos Tigres, eram os Tigres, que era uma banda do doutor Eduardo Rigueira, que hoje é doutor, né? O Eduardo Rigueira era dele, o pai dele ajudava, era quem comprava o material, e a gente tinha essa banda, era uma banda que tocava em toda Alagoas, enfim, toda Alagoas, Sergipe, nessa região toda a gente fazia por aqui. E para você ter uma ideia, eles eram meninos ricos, né? Tinham recurso e eu tocava pelo dinheiro. Eu, quando terminava a festa, tinha que pegar o meu para levar para casa para comprar o gogó das crianças, né? E imagina você que o que eu ganhava numa tocada que a gente fazia uma, e a gente não fazia normalmente uma, fazia sexta, sábado e às vezes domingo, né? Eu ganhava mais em uma do que ganhava no mês todinho onde eu trabalhava, né? Eu já era funcionário do município desde 1968, né? Desde 1968 que eu sou funcionário do município, onde trabalhei por muito tempo. E consegui ali através da música, porque eu era da Sociedade Musical Penedense e não trabalhava, e aí casei, o pessoal falaram com o prefeito da época, né? E aí me botaram para trabalhar lá no município. O prefeito era o seu Valdemar Freire Pereira, e depois veio o doutor Raimundo, aí veio uma série de prefeitos que a gente passou por lá. Mas voltando à música, nós vivemos muito tempo de música, tocando, né? Os meninos tinham um recursozinho dele e tal, não precisava, guardava para comprar instrumento, mas eu não. Terminava de tocar, tinha que ter o meu no bolso, que era para levar, para comprar o gogó das crianças, né? E fiz belos carnavais, aí na Filarmônica, né? Qual instrumento que tocava, Luizão? Qual instrumento? Aqui para nós, todos. Trombone, pistão, sax, a gente mexia nessas coisas. Mexia, né? Tocar não, que a gente mexia em todos, né? Mexia em todos. Por exemplo, em carnaval eu gostava de estar no trombone, né? No conjunto era um sax, tenor e um pistão, né? Sax, tenor e pistão, dependendo da música, aí a gente tirava o solo, tal, aquela coisa, aquele arranjo, era sax, tenor e pistão no conjunto. Mas no carnaval eu gostava mesmo de trombone, até mesmo por causa da embocadura, tal, aquela coisa toda. Você ainda Fizemos carnaval. Não, ainda toca? Não, tem mais de 20 anos que eu parei. Perdi a embocadura. Não tem como. Você perde a embocadura, mesmo sendo instrumento de paleta, né, ou instrumento de sopro, você perdeu a embocadura, acabou, né? Você não perde a noção da coisa. Aquilo ali você tem, você sabe ler, é como leitura, você aprendeu a ler, você não esquece, não deixa de não ler. Agora a música você tem que ter a embocadura para poder fazer o solo, para poder. Os meninos que tocam sabem disso, do que eu estou falando, né? A embocadura é o essencial para você ter um bom sopro, um bonito sopro, e você ter a facilidade de fazer a execução. E a vida foi levada por aí. Aí cheguei lá na emissora Rio São Francisco, tive um amigo que veio de Arapiraca, que a gente se inspirou muito,
né? Ele trabalhou com a gente muito tempo aqui em Penedo, fazendo jornalismo, e a gente na emissora Rio São Francisco fazia, né, aquela luta danada, era em rádio pobre, né? Você sabe como é, tem a cartucheirazinha ali, não se falava nem, tudo era gravado na cartucheira, era uma dificuldade. Você imagina que os meninos estavam ouvindo a Rádio Globo para pegar a notícia, para poder fazer eles darem a notícia lá. Era ouvindo a rádio, gravava no gravador de rolo e ficava botando uns pouquinhos para poder datilografar, para ter a informação ali na hora. Legal. Aí você pode dizer. Cortou um pouco, Adilson, diga aí. Você disse que atuou, então, começou aí na música, aí depois foi para o rádio, funcionário público. Além dessas funções, você atuou mais em alguma outra área? Teve, sim. Eu era funcionário da prefeitura, mas eu não parei de estudar. E aí fiz a faculdade. O prefeito Raimundo Marinho, na época, não tornou-se meu amigo, mas ele gostava das minhas atitudes, e aí me colocou para estudar, né? E eu fui estudar, entrei na faculdade, fiz o concurso do Estado para professor, passei, né? Passei. Foi um concurso que foi no Rei Pelé, para você ter uma ideia. A concorrência foi tão grande que não tiveram de fazer, botaram no Rei Pelé. Eu fiz a prova do Rei Pelé, consegui passar, entrei também no Estado, a coisa deu uma melhorada, né? Porque aí você tem um salário melhorzinho, tocando já também do município, dava para, né, fazer os dois, e aí a gente foi tocando a vida devagarinho, Maurício. Mas é uma luta. Para você ter uma ideia, eu não tive pai. Eu fui interno numa escola em Riachuelo. Eu tive, inclusive agora no meu aniversário recente, que eu fiz 72, né? 72 anos, o meu filho contou um pouco da minha vida, eu me emocionei, porque eu, na verdade, eu tinha tudo para ser bandido. Todos os ingredientes, porque não tinha uma orientação assim, não tinha pai, a minha mãe era empregada doméstica, eu fui para essa escola, foi lá que eu aprendi música. Quando eu voltei para cá, para casa da minha tia, aí eu fiquei aqui, né, na casa de uma tia minha, e dei continuidade à minha vida, né? Dei continuidade à minha vida. Quando o cara tem que dar para ser ruim, dá com... é ruim mesmo, né? Mas a gente tentou seguir no caminho que deu certo. Graças a meu bom Deus, deu certo. E a coisa foi andando, Tenho 4 filhos, né? 2 na Polícia Militar de Sergipe. Um passou na Polícia Militar aqui em Alagoas, mas ele não quis. Hoje trabalha na medicina, na área ele é enfermeiro. E tem um outro filho que trabalha num supermercado em Aracaju. Com a minha a esposa, Aparecida, eu tenho 2 filhos, né? Um já é enfermeira, o outro é o Maxon, que todo mundo conhece aqui na cidade de Penedo, trabalha na Secretaria de Saúde. E a vida toca, né, Maurício? A gente não escolhe, ela vai acontecendo, né? Ela vai acontecendo. Um abraço aqui para Maria Catiana, está dizendo boa noite, cunhado, e a todos que estão assistindo a live do Pitaco da Bola. Essa foi boa, viu? Um concurso feito no estádio de futebol. A primeira vez que eu ouvi falar nisso. Concurso foi no Rei Pelé. Para você ter a ideia, a quantidade de pessoas que tinham fazendo esse concurso. Não teve onde botar. Não foi por Pelé, meu irmão. Era as cadeiras separadas uma de outra, né? Muita gente fiscalizando, mas teve que ser no Rei Pelé. Meu amigo Luiz Carlos, eu lembro de que você trabalhava fazendo as matérias na rua. Lá no programa da Marta, se fazia as matérias lá na rua. A minha pergunta é, por que você resolveu ir para o estúdio, né? Sair da rua, ir para o estúdio e fazer o seu próprio programa? Olha, Maurício, na verdade, eu estava na M, né? Eu estava na M e a rádio ia comprar uma viatura. Eu fui convidado para fazer parte dessa equipe, né?
A Peneira FM tinha jornalismo só segunda, quarta e sexta-feira, que era personalidade apresentado pela Marta. Personalidade, era um programa de personalidade. Com a minha ida para a rádio, modesta parte, a rádio popularizou, porque passou a ter um programa diariamente. E eu estava na rua com o Mocegão. O Mocegão foi o primeiro carro da rádio, que era um Gol quadrado, preto, e apelidaram de Mocegão. Para você ter uma ideia, o equipamento que a gente usava naquela época é o mesmo que que usa hoje. Excelente! O que tinha no primeiro mundo foi comprado e colocado no Mocegão. Apesar do carro não ser um carro novo na época, mas o equipamento era equipamento de primeiro mundo. E a gente falava de todo o canto da cidade, de toda a localidade, com a perfeição. E hoje ainda dá para você sentir que não tem chiado quando se fala da rua através da rádio. E aí a gente foi fazer rua. E conversar com as pessoas. A Rádio Peneira FM, logicamente, chegou aonde não chegava, né? Popularizou muito, porque aí o programa da Marta passou a ser diariamente, e eu estava na rua conversando com o povo, e desse meu jeito, e trazendo as informações, e a gente criou um programa, né? Foi criado um programa na Rádio Peneira FM, que atingia todos os públicos, né? Que antigamente se fazia personalidade, era mais voltado para a elite, era uma coisa mais né, da elite, se entrevistava assim, as pessoas, mas aí quando passou, o Mocegão entrou, o Mocegão mudou a visão da coisa, passou a fazer o rádio mais aberto, um rádio mais com a participação da população. E a gente nas ruas, né? Era a gente lá nas ruas. Vou mandar um abraço aqui para o nosso amigo radialista Peterson Almeida, que está vendo aqui a entrevista do Luizão. Um abraço, Peterson. Ele que também tem um programa aí na Peneira FM, né? É um programa diário também, muito bom. Nós sempre estamos aqui na audiência da Peneira FM. Um abraço, meu amigo Peterson Almeida. E a Rayara Carla tá mandando um abraço aqui para o avô, né? Rayara Carla. Ela tá em Aracaju, hein? Ligadinha com a gente. Tá em Aracaju. Tá em Aracaju. O Peterson que tem o canal do povo, né? O Peterson, canal do povo aqui diariamente. E o Luizão, programa Vida Real na Peneira FM. Um abraço a vocês que estão acompanhando. Quer dizer que ela está em Aracaju, né? Está em Aracaju acompanhando a gente, Essa é a futura médica, hein? Tá terminando. É filha de um dos meus filhos, que é da polícia lá em Aracaju, e está terminando aí medicina. Então, veja só, Luizão. Você começou seu programa, mas você, como eu tinha lhe perguntado, você estava lá com a Marta, né, no programa da rua. Eu sempre ouvia você lá na rua, com esse seu jeito de descontraído e tal. Mas aí você passou a ter o seu programa, né, na rádio. Por que você teve essa ideia? Foi ideia de alguém? Foi o convite da direção da rádio? Por que essa ideia de ter o seu programa? Porque você tinha lá fazer as matérias na rua, né? Mas depois você passou a ter o seu programa aí no estúdio. Por que essa ideia? Olha, na verdade, o programa foi criado exatamente para a gente trazer só o assunto policial. Só assunto policial, porque a Marta trabalhava as outras partes e tinha o assunto de polícia e tal. E aí a Rádio Peneira FM é pensado, o Ronaldo foi lá, nós sentamos e tal, e criou aí um programa policial, e era das 7 da manhã, né? A gente fazia das 7 da manhã, e eu lembro que a gente tinha uma audiência monstruosa, né? Aqui na cidade de Peneira, nesse horário, era um absurdo de audiência, e a ideia foi, na verdade, do diretor da rádio, junto com a Marta, e eu fui o convidado para fazer esse trabalho com polícia, né, trazendo as informações da polícia. Tivemos aqui muitos amigos delegados que passaram por aqui, tiveram alguns também que não gostaram da gente, né, em algumas coisas que a gente falava, mas a ideia foi da direção da rádio, de
popularizar trazer essa informação, que é uma informação que não é bem, as pessoas não gostam, não aceitam bem, mas ela é necessária, é preciso que se diga, é preciso que se fale. Se o fato aconteceu, ele tem que ser contado, ele tem que ser levado, as pessoas têm que saber, na verdade, o que é que está acontecendo. E caiu para a gente fazer essa área de polícia aí na Peneira FM. Que deu certo, depois mudou de horário, né? Nós passamos aí para o meio-dia, estamos aí das 12, saí, na verdade, da rua, né? Porque o meu tempo chegou, você sabe como é que é, a coisa vai evoluindo, mas eu fiquei aí das 12 às 2 da tarde fazendo esse trabalho lá na Peneira FM. Muito bem, mandar um abraço aí para os amigos do Jornal Na Mira do Canhão, tá parabenizando aqui o nosso trabalho. Nós agradecemos por vocês estarem aqui dando audiência na nossa live e acompanhar a live do Pitaco da Bola. Meu caro Luiz Carlos, você acabou de dizer, e todos nós conhecemos, né, nós que ouvimos o seu programa, ele basicamente se refere a conteúdo policial, né? Mas você, algumas vezes, apresenta as notícias, as matérias, de uma forma descontraída. E isso pode ser notado pela sonoplastia do seu programa, pelas vinhetas, né? Algumas matérias são mostradas de uma forma mais descontraída. A minha pergunta é, você utiliza essa forma para amenizar aquela notícia, porque, como você acabou de dizer, é uma notícia que se refere a crime, a violência, então muita gente não gosta de ouvir esse tipo de notícia. Então esse estilo que você utiliza, com aquela vinheta de uma risadinha, uma sonoplastia diferente, é uma forma de descontrair? É exatamente aí. Essa é a coisa, porque, veja bem, é tão pesado, né? A gente tá falando de crime na hora do almoço, aquela coisa, estupro, todo dia tem, rapaz. Todo dia tem espancamento de mulher, é um absurdo, né? Aí a gente alivia, a gente dá aquela, né, tem aquelas vinhetinhas que a gente escolhe, que o Wilson vai botando, a gente de cada uma enfeitada também, quer dizer, vai melhorando a coisa, aliviando, fazendo com que as pessoas que estão no outro lado também ria um pouco, né, ache graça, participe de uma forma diferente, né, da maneira que nós estamos apresentando, porque é duro. Sinceramente, você meio-dia em casa, tá ali com a família, está falando de sangue, está falando de estupro, está falando de roubo, tem que ser dado de uma forma diferente. E foi essa forma que a gente escolheu, né? Foi essa forma que a gente escolheu que você tá colocando aí para descontrair um pouco. É verdade. Mandar um abraço aqui para o Santos Carlos Mourados, também está acompanhando a live do Pitaco da Bola, minha sogra Márcia Garcia, meu sogro Jailton Garcia, o Alexandre Malta, do Biscoito Delícia, também acompanha sempre a nossa live. Um abraço, viu, Alexandre? Um abraço aí para o Alexandre, viu? Figuraça e batalhador. A todos que acompanham aqui a live do Pitaco da Bola. Meu caro Luiz Carlos, na sua visão, qual a importância do rádio para a sociedade? Olha, sabe de uma coisa? Eu acho que o rádio ainda é o veículo que chega mais nas pessoas. O rádio é o veículo que chega no campo. O cara tá lá no campo ouvindo a gente, rapaz. Eu sinto a satisfação muito. Com o telefone agora ficou muito mais fácil, que a gente tá se comunicando. O cara tá dizendo, olha, tô aqui, tô lá na Palmeira Alta, tô trabalhando, mas tô aqui ouvindo você. Quer dizer, a dona de casa, o cara na loja, nas oficinas, o cara no carro, aonde quer que esteja, e hoje com o celular ele está ouvindo aí o rádio. Então o rádio ainda é o veículo que chega primeiro, né? Que chega primeiro com a informação. Com a informação. A gente sabe que a televisão tem um poder muito grande. A imagem fala, por si só fala, mas a imagem vai editar. A televisão vai ter que passar por um trabalho de laboratório, vai editar, vai fazer. E o rádio não, está acontecendo. Se o cara errar, não tem jeito, vai para o ar. Para você ter uma ideia, eu estava iniciando na São Francisco e o zagueiro do Flamengo faleceu de uma batida. Mozas, parece, que era o nome do zagueiro na época. E a vontade de dar aquela informação foi tão grande
que abriram o microfone, eu estava lá e tantas horas, então, eu tenho a felicidade de dar em primeira mão. Olha, a felicidade de falar da morte do cara, meu irmão. De dar em primeira mão. A Globo tinha acabado de dar, eu tinha ouvido no departamento de jornalismo, os caras estavam lá, e eu fui dizer que tinha a satisfação de dar em primeira mão a morte do cara. É esse tipo de coisa que acontece no rádio, que o rádio é ao vivo, né? É ali, é na hora. Eita, teve felicidade. A Marta ainda pega no meu pé, rapaz, com essa história aí da morte desse zagueiro, né, lá do Flamengo. É mesmo, ela me esqueceu isso, foi? Não esqueceu, rapaz. Já pensou, rapaz. Aí depois que você diz, meu amigo, não tem jeito, já tinha saído, né? Já estava lá, as pessoas já tinham ouvido, mas aí saiu satisfação de dar a morte do cara, de falar, né? É loucura, o rádio é loucura, viu, rapaz? É loucura. Mas dá um abraço para... Pois não, fica à vontade, Luizão. Não é cachaça, você não deixa não, rádio não tem pra onde, você entrou, é difícil de sair, viu? É difícil de sair. Não é? Agora você tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que diz, com as coisas que a gente quer levar ao público, né? Muitas vezes você tem que pensar, medir direitinho para poder ver o que é que você vai falar, né? Mas é gostoso. Fazer rádio, meu amigo, é gostoso demais. Realmente, e eu estou começando a perceber isso agora também, viu? Eu queria falar um pouquinho do Peterson. Você tocou aí no assunto, eu ia entrar, mas aí nós enveredamos por outro caminho. O Peterson é um menino que chegou agora, meu irmão, assombra o cara, tá lá. A audiência já é maciça, o cara tem jeito, tem aquele, né? Porque rádio é preciso ter jeito, não é força, não adianta aí, não é na força. Tem muito nego aí que eu escuto, aqui em Penedo mesmo, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Mas o Peterson chegou e leva um jeito, tem aquele carisma na forma de falar, de se dirigir para as pessoas, e o menino vai longe, hein? O menino vai longe. Verdade. O Peterson, eu sou suspeito de falar porque ele é meu amigo, né? Da juventude, né? Já o conheço há muito tempo, uma pessoa de bem, um cara direito, um cara inteligente, estudioso, trabalhador, então... Sou suspeito, o Peterson é meu amigo e é muito competente ele, né? Tá de parabéns pelo programa. Ele estava na Vila São Francisco, eu não sei qual era a função dele lá, não lembro. Eu estava no Mocegão, hein? E fui fazer uma entrevista com ele. Ele não queria mais me dar o microfone, meu irmão. Já naquela época. Não quis mais soltar o microfone. Ele, peraí, menino, é assim não. A Tamires Bétio está dizendo aqui, a Tamires, o melhor radialista, está dando os parabéns a você. O Alderes Almeida, que é palmeirense. Alderes, infelizmente, não deu para o Palmeiras aí no final de semana, né? Mas o Alderes está aqui conosco na live. Grande Luizão, audiência gigante em Igreja Nova. O Alderes lá de Igreja Nova está dizendo que a sua audiência lá é topada, Luizão. Um abraço para obrigado. Vasconcelos, que é a mãe do nosso amigo Arthur Vasconcelos, que teve um compromisso hoje, não pôde estar conosco aqui na live. O Arthur, que é meu parceiro aqui da live do Pitaco da Bola. Quero mandar um abraço também para ele. Meu amigo Luizão, o microfone nas mãos de quem não sabe usar pode ser uma arma? Olha, contra ele. Contra ele. Porque se ele não sabe usar, hoje ou amanhã o pessoal vai perceber isso. Né? Porque é o seguinte, essa arma ela é muito poderosa para quem sabe usar, para quem vai dosando ali devagarinho. As pessoas que pensam que sobe para a cabeça rapidinho, não vai, não funciona. Né? Eu acho difícil de chegar lá. Porque o rádio as pessoas estão me observando, Maurício. As pessoas que estão lá do outro lado estão ouvindo. E você diz uma coisa hoje, amanhã você quer dizer outra, quer dizer, e aí vai mudando seu raciocínio. Não é por aí. Né? Não é por aí, porque as pessoas estão lá, elas estão observando o que você está dizendo, e acima de tudo a sua conduta.
Porque você no microfone é uma coisa e na rua você está fazendo outra, o povo está ali observando. O povo sabe o que é que você está fazendo, sabe como você se comporta. E aí onde está a credibilidade, ela vem de um conjunto, né, do que você faz na sua vida pessoal e o que você diz no microfone. Que você não pode dizer uma coisa e na vida pessoal tratar ser de outra forma, Maurício. Não dá, não dá. É verdade. Meu caro Luizão, hoje em dia a internet permite que a notícia chegue rapidamente em qualquer lugar do mundo. Então, aconteceu alguma coisa verdade. em qualquer lugar do mundo, a internet mostra e você tem acesso. Mas antes não tinha internet. Aí a minha pergunta é, como era que você fazia para colher as informações, as notícias, para colocar no programa que você ia apresentar? Mas era isso aí que eu acabei de dizer a você. Muito antes da gente estar na FM, eu estava na AM. Então a gente tinha que gravar. Era gravado, era um gravador de rolo. Agora imagina você gravar tudo no rolo e passando devagarinho e você datilografando para depois falar. Pensa no trabalho. Pensa no trabalho que a gente tinha que fazer. Era tudo gravado no rolo, gravador de rolo, né? E depois você voltava e ia botando uns pouquinhos ali, datilografando, para poder você trazer a informação que você queria dar. Era muito complicado, era muito difícil de se fazer rádio, né? Mas era dessa forma, não tinha outro caminho. Era esse o caminho, tinha que gravar, depois copiar, passar, datilografar. Na máquina de datilografar, não tinha computador também. Era na máquina da datilografia e depois passar a informação. Muito bem. Meu caro Luiz Carlos, qual a diferença do rádio no momento que você começou a sua carreira e no momento atual? O que é que você percebe de diferença? Mudou para melhor? Mudou para pior? Qual a sua concepção com relação ao rádio no momento atual, fazendo um comparativo para aquele momento que você iniciou a carreira? Olha, era mais difícil, né? Hoje é muito mais fácil. Você vê todo mundo aí tá pegando o microfone, você vê muita gente hoje aí falando, muita gente dizendo, né? Mas era mais difícil. Essa era que é verdade, era mais difícil. A coisa era mais séria, a coisa era levada mais a sério, né? Programa de jornalismo nós tínhamos pouco. Por exemplo, aqui na cidade de Penedo nós tínhamos, na AM São Francisco, o Assis Gondim, que era quem fazia. Esse foi um cara que veio de fora e que implantou um jornalismo sério aí na AM São Francisco. Depois, a companheira Marta começou a fazer, né? E passou muito tempo só a Marta, aí veio a Grande Rio, né? Que trouxe Sabino Romariz, essa coisa toda. Mas hoje está mais diferente, eu acho que está diferente, né? Tem muita informação que chega que não é checada. É preciso checar. A informação ela não pode ser pegar e se levar para o ar. Ou o cara querer fazer o seguinte, jogar no ventilador para ver o que é que dá lá. Você entendeu? O cara pega uma informação, não tem nem a informação completa, joga no ventilador para ver o que é que vai dar. E aí, amigo, não é assim que se faz. Rádio, jornalismo não é feito dessa forma. Você tem que checar, você tem que ouvir o outro lado, né? Você não pode estar fazendo mimimi para tirar proveito disso. E a gente viu nos últimos tempos muito isso aqui em Penedo, né? Muito isso aqui em Penedo. Quer dizer, um assunto que você podia ir lá no departamento do município, com alguém buscar a informação para poder checar, para botar no ar, né? Se colocava a informação no ar e ficava, olha, tá vendo como é que é? Então, e aí uma outra pessoa já liga, já dá uma conotação diferente, já liga outra, e você vai rendendo aquele assunto para tirar proveito próprio. Isso não é jornalismo. Na verdade, o jornalismo, para ser feito com seriedade, ele tem que ser checado. Ele tem que dar voz ao outro lado, né? Ao outro lado, porque nem tudo é verdade, né? Sempre tem o outro lado para ser ouvido, e o jornalismo deve ser feito dessa forma. Sempre ouvindo as pessoas, né? Sempre ouvindo o outro lado, a informação chega, você vai procurar ouvir, você pode até ouvir a pessoa fazendo a denúncia no ar, mas tem que ir para o outro lado, tem que ouvir. Hoje mesmo eu ouvi uma, né, lá
na Penedo, eu não estava no ar, mas foi com o amigo Peterson, até quando ele cheguei para perguntar por ele, você já checou, procurou saber do outro lado, que foi o caso de uma moça que veio de Neópolis, me parece, que ia foi ser atendida aí no hospital, ia ganhar criança, não sei como é que foi, e de repente não atenderam, porque ela era do outro lado de Sergipe. Eu vi isso na rádio. Eu perguntei logo, Peterson, você já checou? Ele disse, estou checando isso, Luiz, exatamente. Foi no final do programa, nós estamos checando até para poder dar voz ao pessoal lá da Santa Casa, para poder... O jornalismo tem que ser feito assim. Não dá para a gente estar jogando no ar e ficar ali com uma fofoquinha para ir rendendo, porque já liga uma pessoa que não gosta da Santa Casa, liga o outro, e aí a bola de neve cresce. Entendeu? Entendi. Meu caro Luizão, em algum momento, naquele tempo que você trabalhava na rua, que você checava a informação, ia colher a informação, chegou alguma vez de você não ser bem tratado por alguém quando você estava fazendo a sua matéria, passando a informação? Já, várias vezes, né? Sim, isso acontece, né? Várias vezes você tá... Política tem adversário, né? Você sabe que todo canto tem, né? Todo canto tem. E você chegava E eu toda a vida tive um lado, eu nunca fui de ficar em cima do muro, apesar de dar sempre todas as informações, eu sou coerente com a minha vida, com as coisas que eu faço, né? Sou filiado a partido, sempre participei da vida política, mas vou lá para dar as informações. E tem gente que você ia lá e os caras não gostam, né? Às vezes não gostavam tal, e ficavam ali, às vezes xingando, às vezes dizendo coisa que não deveria dizer, mas é isso. Isso é do repórter, isso é do cara que está na rua, esse é do cara que leva empurrão até de polícia, como já levei na porta da delegacia e quase apanho, né? O Marcos Carvalhal está dizendo assim, grande radialista, mandando um abraço aqui para você, Luiz Carlos. Um abraço, Carvalhal. Na porta da delegacia eu tive problemas sérios, rapaz. Muito sérios. Não, eu estava lá. Foi no dia que prenderam 2 elementos, rapaz, e os elementos estavam lá dentro da delegacia. E a gente na porta, fazendo a matéria, ali, chamando de vez em quando, entrando no ar com a Marta. Nessa época tinha vários colegas de rádio e tal. Mas o cara lá, policial, me achou mais engraçado, rapaz. E aí me empurrou, foi aquele deixa pra lá e empurra pra cá. Essa vida de repórter é assim mesmo, né? A gente passa por esse tipo de coisa. Meu caro Luizão, alguém já reclamou de alguma notícia que você deu aí no rádio, deu a notícia, depois a pessoa encontrou com você, mas Luizão, rapaz, você deu aquela notícia e tal, ou alguém já tentou impedir de dar uma notícia, Luizão, isso aqui você não pode falar e tal, já aconteceu isso? Já aconteceu os dois fatos que você acaba de citar aí, já aconteceu comigo. Mas a gente vai levando, sabe? Eu entendo que quando você faz alguma coisa errada, você tem que pedir desculpa. E às vezes que a gente pegou a informação que a gente passou, a informação não é mentirosa, é uma informação correta, verídica. Contra fato não tem argumento, Maurício. Contra fatos não tem argumento. A gente vai... Eu levei muitas vezes muita piadinha, tal, exatamente, telefonemas, exatamente por esse tipo de coisa. Tive problemas aqui, né? A população não tem muito conhecimento desse fato, mas nós tínhamos aqui um pessoal que mexia com drogas, naquela época pesada aqui na cidade de Penedo, né? E eu recebi uma carta. Eu tenho essa carta de uma senhora que mandou: olha, a reunião foi na minha casa, assim, você vai morrer. E você vai morrer. E você veio pelo correio e você vai morrer, porque a reunião foi na minha casa, você se cuide, porque os caras vão matar você. Eu levei ao conhecimento da delegacia na época, comuniquei esse fato, mas
Graças a Deus, Deus é bom, é forte comigo, é muito forte. Você veja que eu tive Covid, ele chegou lá e disse, você não vai agora não, volta para lá para fazer mais rádio. E o resultado é o seguinte, a quadrilha morreu toda. Eles entraram em confronto com a polícia na época, e aí morreram 2 ali no Raimundinho, não sei, aí os caras, eu sei que se apagaram, né? Esse pessoal desapareceu. Muitos deles morreram porque em confronto com a polícia, né? Eles estavam crescendo muito e como a gente dava a notícia, as informações do fato chegavam, a polícia passava para a gente, as informações a gente dava tal, e os caras não estavam se sentindo incomodados, né? Estavam se sentindo incomodados. E essa senhora, a reunião foi na casa dessa senhora que eu não sei, agradeço todo dia a ela, não sei quem foi, mandou uma carta, a carta veio pelo correio, né? Me comunicando que eu tomasse cuidado, porque ela ouviu a conversa dos elementos e que eu iria morrer. Mas estou aqui, meu Maurício, estou aqui, tranquilo, graças ao meu bom São Jorge. Graças a Deus. O Joséan Cambicha de Confiança está mandando aqui um abraço, sempre está acompanhando aqui a live do Pitaco da Bola. Joséan Cambicha de Confiança. Ele falou aqui, só os melhores. Obrigado, viu, Joséan, pela sua presença. Obrigado, amigo. Obrigado. Carlos, além dessa ameaça que você acabou de falar, houve mais alguma? Porque como você trabalha em programa policial, dando essas notícias, evidentemente que algumas pessoas não gostam de determinadas notícias. Além dessa ameaça que você sofreu, teve mais alguma? Olha, cara bêbado. O cara aprontou, pô. Fez a confusão dele toda. O relatório, você sabe que a gente não pega de rua. Eu nunca pego de rua. Normalmente a polícia passa a informação. Agora a polícia tem um pessoal exclusivo que trabalha só com isso, com comunicação, mas não tinha. E a gente ia pro batalhão. Chegava lá no batalhão, era bom, porque a equipe que trabalhou à noite estava saindo. Eu tinha conversa com o tenente do dia e tal, ele passava os detalhes do que tinha acontecido, né? Tinha um livrão lá, a história do livrão. E aí a gente anotava lá tal, e eu ainda ouvia do pessoal, da equipe que estava saindo, porque 6h30 eu estava lá, né, 6h30 já estava pegando as informações, antes de 6h30, 5h30, 6 horas e tal, e a equipe que estava saindo estava lá no batalhão, aguardando que a outra equipe chegasse. E era nesse momento que a gente conversava com o pessoal, pegava mais informação, mais detalhes, né, porque nem tudo vai para o livro. Nem tudo. Sim. E você conversando com o pessoal, ficava mais fácil. E aí os caras aprontavam, eu tinha os detalhes, contava os detalhes. Às vezes os bebês, os caras fumados, não gostavam e vinha tirar satisfação. Graças a Deus nunca deu coisa muito forte, não. Mas sempre aconteceu, viu? Aconteceu. Eu tive um problema também com um comandante aqui do 11º Batalhão. Era ali embaixo. Né? E eu fui até impedido de entrar, mas ele não teve argumento, não tinha como, né? Aí teve que abrir as portas exatamente para a gente entrar para pegar as notícias. Mas um comandante que passou por aí ficou muito aborrecido com os comentários que a gente fez, não gostou, né? E quis tentar impedir da gente ir lá pegar a notícia, mas não conseguiu. Pelo contrário, ele saiu daqui. Esse mesmo comandante teve um problema aqui com o negócio de um pastel que o cara vendia ali, que né, botou o nome de polícia, esse tipo de coisa, o nome dos hambúrgueres, né? Foi essa mesma pessoa. Eu lembro disso aí. Você lembra disso? Do hambúrguer eu lembro, dos nomes que colocaram, eu lembro. É verdade. Eu tive também um probleminha com ele aí naquela época, mas passou, né? Passou, ele saiu e a gente continuou. Vida que segue. A Heloísa Helena está dizendo: o homem da voz de ouro, grande músico, radialista, professor, pai, avô e bisavô. Tá mandando um abraço aqui, viu? Mas filho, é para puxar saco do pai mesmo, né? É para puxar saco do pai. Ela tá em Maceió, ligadinha com a gente. É a minha filha Heloísa Helena, que é enfermeira.
Meu caro Luiz Carlos, como é trabalhar na Penedo FM? O que significa para você estar nessa equipe da Penedo FM? Olha, eu falo abertamente, tranquilo. Trabalhar com o pessoal da Penedo FM é um prazer enorme. Que problemas nós tivemos? Mas nós tivemos muito de discussão, esse tipo de coisa, mas sempre no campo da realidade. O mais importante é isso. O mais importante de ser radialista da Penedo FM, Ronaldo é um homem sério, a Marta é uma pessoa seríssima, competente, diz na cara e recebe na cara, porque comigo diz a mim também recebe. Ela sabe disso, que recebeu também. Mas é por isso que eu acho que a gente deu certo. Pela seriedade, pela honestidade, pela coisa ser feita, não tem tititi, rapaz. A Penedo FM não tem esse negócio de tititi, de fofoquinha. E quem chegou, tentou fazer fofoquinha, saiu. E a gente continuou. Só para você ter uma ideia. 30 anos, amigo. Discussão? Já teve. Sem sombra de dúvida, e não foi pouca não, já teve muita. Mas que tudo volta ao normal. Sabe por quê, Maurício? Porque quando a coisa é feita com seriedade, funciona. O que não funciona é rasteira, é fofoca, é conversinha pra lá, conversinha pra cá. Que em rádio tem muito, viu, Maurício? Em rádio tem muito. Na Penedo não. Importante é ser verdadeiro um com o outro, né? O que Isso. Falar, e aí a situação é resolvida naquele momento e o problema não se estende. Então, o que tiver de falar, fala-se na hora, resolve-se na hora e tudo fica certo, né? Isso que você está colocando, é isso que você está colocando. Por isso que as coisas sempre deram certo e dão certo lá na Penedo FM. Muito bem, agora eu vou fazer uma pergunta relacionada ao seu time de coração. Você é botafoguense, então a minha pergunta agora vai mudar um pouquinho. Você é torcedor do Botafogo, né? Até a Aparecida disse que você é um botafoguense roxo. Qual foi o sentimento ao ver o seu time rebaixado algumas vezes no Campeonato Brasileiro da Série A? Olha, chateado. A gente que gosta de futebol, eu não sou daqueles caras que briga, que... Não, mas eu gosto muito de futebol, né? E gosto do Botafogo. Sou Botafogo desde criancinha. Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Era esse o time que eu aprendi a gostar. Era esse o time que só se falava no Brasil, né? Do outro lado tinha Doval, Mengava e Coutinho, Pelé e Pepe. Então não tinha outro time, só tinha esses dois. O mundo conhecia. Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. O mundo conhecia Doval, Mengava, Coutinho, Pelé e Pepe. Era esses os times que nós tínhamos no Brasil. E o Botafogo era a base da seleção brasileira, junto com o Santos, né? De lá para cá eu não deixei de ser Botafogo, adorei, gostei. Vejo o meu time às vezes que vai rebaixado, mas a gente não deixa de ser Botafogo. Quem é Botafogo não deixa, rapaz. Não deixa, não larga, né? É uma coisa que está no coração, o cara passa a gostar mesmo. Não é aquela coisa de por que os outros dizem, né? Hoje o pessoal vai muito naquela onda de trio elétrico que está lá em cima, e time aí o cara já passa a ser aquele time. Não é assim. Ele é Botafogo de coração. E o pessoal que gosta do Botafogo, do Fogo, do Fogão, ama o Botafogo. E você vê que a equipe voltou para a primeira do campeonato carioca. Perdeu a primeira para o Fluminense, ganhou agora do Vasco, mas perdeu jogando mal, ganhou jogando mal. Muito, né? O time não está realmente, não é aquilo. A gente tem um time, Maurício, que joga esse tipo europeu. Futebol que deve ser jogado, futebol moderno. Hoje é o Flamengo. Quem gostar dos botafoguenses, hoje é o Flamengo, não tem para onde. É o time moderno, que joga moderno. Você vê o que é que esse treinador... Esse cara vai dar um trabalho, rapaz, que você não queira nem saber. Muito inteligente esse rapaz. Assisti o jogo ontem e viu o Flamengo jogar totalmente diferente. Totalmente. 3 zagueiros. Você vê onde ele pegou aquele menino, jogou lá na ponta esquerda como se fosse um lateral, rapaz, e fazendo o time fluir com uma facilidade enorme. É a colocação das peças no campo, não é força. Os caras já são bons. E colocados direitinho no lugar certo, né? Aí já viu.
Botafogo, além de não ter meio de campo, né, um time muito pobre de meio de campo, se limita ao quê? Ao chute do zagueiro, do Carlos, lá para frente, querendo fazer lançamento sem... Não vai... acontece um gol assim de bambo, como aconteceu com o Vasco, mas é difícil, né? Mas eu não deixo de ser Botafogo e acredito, viu? Acredito que esse time vai melhorar. O treinador está fazendo, o cara que chegou aí, o Teston, está investindo, né? Quer trazer um grande treinador para o Botafogo, logicamente deve comprar algumas peças para repor, e logo nós teremos aí um Botafogo também competitivo. Uma polêmica aqui agora, polêmica na live do Pitaco da Bola com o Luizão, polêmica. A sua neta aqui, a Tamires Vécio, está dizendo que você cometeu um erro, que foi justamente torcer para o Botafogo. Ela está dizendo que é flamenguista e que a família é toda dividida. Que história é essa que a família é toda dividida, Luiz Carlos? Mas rapaz, os caras, tudo Flamengo, rapaz, a maioria, tudo Flamengo. Só tem um filho que mora em Maceió, né, que é o Carlos Alberto, que é também na área da saúde. Esse é Botafogo. Tem um outro que está aqui comigo, que é o Max, que também é Botafogo. Os caras tudo Flamengo, meu irmão. E a Raiz, aquela que falou que é médica, que falou com você, essa também é Botafogo, que está lá em Aracaju. Mas o resto tudo Flamengo. E fazer o quê, né? Com esse pessoal. A Tamires é doente, acabou de falar com a gente aí, né? Ela, o pai, o outro irmão, e todo mundo em casa. Todo mundo em casa é Flamengo, da família dela. Ô Luizão, então você acha que com a venda do Botafogo para o americano, o John Textor, você acredita que o Botafogo vai se tornar uma potência nacional? Olha, não se iluda não. Não se iluda não, porque é investimento. É investimento. E ninguém bota dinheiro para perder, Maurício. Ninguém pega dinheiro assim e diz, tome, toque fogo. Não. O Botafogo vai crescer. E o objetivo desse cara é fazer com que o Botafogo cresça para ele ter lucro, porque o empresário, ele não investe no time de futebol porque a estrela é bonitinha, porque é o time do Botafogo, porque é aqui do Brasil, porque disseram a ele que bota. Não, ele está investindo porque quer retorno. E esse retorno, esse técnico que ele está querendo trazer, que é um cara muito bom de base, né? Já trabalhou em vários times. E é um cara que tem... cara bom, né? E tomara que venha para cá. Logicamente ele deve investir em alguns nomes de jogador para equilibrar o time, porque o time está fraco no meio de campo, rapaz, muito fraco. Pouca habilidade, pouco toque de bola, a bola passa direto da defesa para o ataque, né? Mas o Botafogo vai melhorar. Pode ficar certo que o John Texton, ele investiu e ele vai querer retorno, viu? O André Silva está dizendo aqui, Mengão Malvadão está voltando, né? Mengão Malvadão, tá certo ele, né? O time dele hoje é o que melhor joga no Brasil. Ele pode ficar certo disso. Não sei se sempre vence, né? Se sempre vai vencer. Mas é um time que tem o jeito europeu de jogar, é o Flamengo. Né? Agora a gente viu no jogo de ontem, rapaz, sensacional, uma facilidade de chegar no ataque, não é porque o outro time era fraco não, foi a forma que foi armada para o Flamengo jogar, né? A forma que o treinador do Flamengo colocou o time em campo, foi o que fez aquele resultado, a bola virando rápido de um lado para outro, tocando, você vê que sempre tem 3 homens no meio do campo com muita habilidade tocando a bola, quer dizer, é um time que tem o jeito europeu de jogar é o Flamengo. Muito bem. Luizão, o Cruzeiro também recentemente foi vendido, fazendo comparativo aí com o Botafogo. O porém é que o Cruzeiro foi vendido para um ex-jogador de futebol, que é o Ronaldo Fenômeno, que saiu da base do Cruzeiro. Então, o Ronaldo saiu do Cruzeiro, é brasileiro, ex-jogador de futebol. Já o Botafogo foi vendido para um estrangeiro. Você vê algum problema com relação a isso? Não, porque o Cruzeiro não foi vendido para o Ronaldo, não. Ali por trás tem uma equipe, amigo. Por trás tem muito dinheiro de estrangeiro investido ali também no Cruzeiro. Não é o Ronaldo. O Ronaldo é o testa de ferro. O Ronaldo ali é o testa de ferro, mas o Cruzeiro também
tem muito dinheiro de fora investido. O problema é que o Cruzeiro estava devendo muito. Se o Botafogo devia, o Cruzeiro deve 3 vezes mais do que o Botafogo. Né? Então, toda vez que se abre uma gaveta do Cruzeiro, como disse o Ronaldo, tem mais conta do que na primeira. Aí vai para a terceira, tem mais conta do que na segunda. O problema é esse. Mas fique certo que o Cruzeiro não é Ronaldo. Não é Ronaldo. Por trás ali tem o dinheiro de outros empresários investido ali. O Ronaldo é o cabeça. É o cara que está na cabeça. Quero mandar um abraço também para a Renata Monteiro Hollenberg, que está acompanhando aqui a live do Pitaco da Bola. Meu caro Luizão, estamos chegando no final aqui da nossa live. Já estamos conversando aqui, um bate-papo bem legal, descontraído, há quase 1 hora, praticamente 1 hora. E aí eu gostaria de pedir que você fizesse as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você ter essa oportunidade da gente conversar, contar um pouquinho da minha vida, contar um pouquinho da minha história, a gente falar de futebol, estar aqui com você, com as pessoas que estão aí participando, né, e dizer que foi um prazer muito grande, né, de bater esse papo descontraído mesmo, bem à vontade, como nós estamos aqui na sua live, né, e agradecer as pessoas que participaram, que estão aí participando, e sucesso para você. Também na sua nova caminhada, né? Que você está todo dia lá com a gente, agora colega, né? Com a gente, colega lá na Penedo, também trazendo a informação de futebol e muitas vezes trazendo coisa que a gente não escuta, né? Normalmente na TV, né? Na TV ou no rádio. Você dá primeiro do que os caras fazem esporte de tarde, você meio-dia já está dando, isso aí já está dando furo, já está trazendo a informação lá no programa do Petson. Parabéns aí e sucesso na sua nova caminhada e muito obrigado, hein? Valeu, meu caro Luiz Carlos, eu que agradeço a sua participação, foi muito bom conversar com você, e eu que acompanho a sua carreira há muito tempo, hein? Eu ouço você há muito tempo, sempre gostei de ouvir. Quando estou no meu trabalho, na hora que eu chego no trabalho, eu ligo o rádio, começo a ouvir, e o seu programa agora é de meio-dia, então é a manhã inteira ouvindo informação e sempre acompanhei você e gosto bastante do seu programa. Parabéns, Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, e continue buscando cada vez mais dar informação, né? Informação precisa, a informação correta, porque nós precisamos saber das informações, independentemente de ela ser uma informação boa ou ruim. Importante é saber a informação verídica, verdadeira, o que está acontecendo. E isso você tem feito, e não é à toa que você está na rádio há 30 anos. Então, parabéns, que Deus abençoe sua vida e de sua família, viu? Tá, obrigado, boa noite para você e para todos, mano. Agradeço aos pitaqueiros e pitaqueiras que estiveram aqui conosco. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Tenham uma excelente noite. Se Deus quiser, voltaremos na sexta-feira. No decorrer da semana, irei divulgar o horário. Talvez a gente mude o horário. Mas sexta-feira, se Deus permitir, voltaremos com mais uma live do Pitaco da Bola. Se vocês não viram as notícias porque não tiveram tempo, aqui no Pitaco vocês ficam por dentro. Até mais, meu amigo. Até mais. Abraço. Beleza. A nós.